Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais um dia, mais um momento de glória, adorando e exaltando ao nosso Deus. O tema de hoje é Vista-se do Reino. Eu gosto muito dessa palavra, o Senhor já falou muito comigo, confesso a vocês, muito mesmo, e espero que fale com você também. Livro de Esther, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da residência do rei. O rei estava assentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. No versículo anterior, Esther, capítulo 4, versículo 16, diz assim: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei. Ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e fez segundo Esther havia lhe ordenado. Eu estava no mercado hoje, minha vida normal de dona de casa, e eu comentando sobre o canal com uma moça, e eu falei, ó, me segue, né? Estou compartilhando a palavra de Deus, e ela falou assim para mim, você já assistiu as novelas de tal canal e tudo mais? Eu falei, alguma coisa eu vi. Eu falei, mas é muito complicado, porque é uma novela, e nem tudo que tá lá é o que realmente as escrituras falam, né? Eles colocam um enredo, uma história. Ela falou, não acredito. Eu falei, sim, toda vez que você vê qualquer tema, qualquer peça, qualquer filme, acompanhe com a Bíblia, porque pode ser que tenha alguma coisa lá que não condiz. Eu falei, você assistiu Esther? Ela falou, assisti, foi incrível. Eu falei, então, muita coisa ali é somente uma história, não tá na Bíblia. E aí eu falei, eu quero falar de Esther, eu gosto muito dessa palavra, e eu até falei para ela me seguir, espero que você esteja assistindo esse vídeo, que é justamente sobre Esther. Há pouco tempo passou na TV aberta uma série sobre Esther, e tinha algumas coisas ali que realmente não estavam na palavra, mas em suma, eu creio que o Senhor usou também ali para falar com muitos. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Quero falar desta palavra. A Bíblia está falando assim, olha, Esther se aprontou com os trajes reais. Eu fui pesquisar, né? Eu fui procurar. Olha, os professores de hebraico aí me perdoem se eu falei errado, tá? Por favor, não venham aí com um monte de crítica, não. Eu vou pronunciar, até ouvi algumas vezes, mas pode ser que eu pronuncie errado. Diz assim, no hebraico original, Esther Lavishá Malokut. Até perguntei para meu professor de teologia se eu estava falando certo. Diz assim, Esther vestiu-se do reino. Então a gente não está falando de um vestido apenas. Nós estamos falando de vestes espirituais. O tema de hoje é Vista-se do reino. O que é vestir-se do reino? É se apropriar das ferramentas, das armas espirituais. E quais são essas armas espirituais? A oração, o jejum e a leitura da palavra. Por que eu comecei falando em Esther 5:1 e depois eu pedi para que vocês também me acompanhassem? Quando você estiver ouvindo as minhas ministrações, vai na Bíblia, viu? Eu tenho que falar a palavra. Quando você estiver num culto, em qualquer lugar, é a palavra que nós temos que pregar. A palavra. Eu pedi para que vocês voltassem um pouquinho no finalzinho do capítulo 4, porque Esther, ouvindo ali Mardoqueu falando com ela e tudo mais, ela fala, vamos jejuar 3 dias. E ela foi o que atrás. É interessante que o livro de Esther em nenhum momento fala de Deus, a palavra Deus. Mas ainda que não fale, nós conseguimos ver o agir de Deus através da vida de Esther. Então foi com Esther e através de Esther. E aí ela fala, eu vou jejuar. Ela conhecia as armas espirituais. E aí, minhas irmãs e meus irmãos, jejum não é de chocolate, tá? Eu vou ficar uma semana sem comer chocolate. Você está de regime, você quer, enfim. Não é jejum. Jejum é abster-se completamente de um alimento. Quando você faz um exame no médico, chega lá no médico, você fala assim, eu não como chocolate, tá? O médico vai falar, não pode fazer exame.
Quando você se propõe a jejuar, faça corretamente. O jejum é a abstenção de tudo, de água e de alimento. E de preferência, esteja em oração, adorando e com o teu semblante muito bem. Porque as pessoas não têm que saber que eu estou jejuando, porque senão cai por terra. Então, jejum não é de chocolate. Jejum não é de refrigerante. Jejum não é de TV. Jejum não é. Não. Jejum é não comer e não beber. Isso é jejum. Com propósito. E Esther conhecia as armas espirituais. E ela orou. Eu creio que ela era uma mulher de oração. E ela jejuou. E ela foi atrás das armas espirituais. E ela falou assim: se eu perecer, eu pereci. Ela só poderia estar diante do rei se ela fosse chamada. E ela não tinha sido chamada. Já tinha tempo que ela não era chamada. Mas ainda assim, ela foi diante do rei. Se o rei levantasse o cetro, se o rei abaixasse o cetro, ela falou: não, a questão não é essa. Eu vou cumprir o propósito que o Senhor tem na minha vida. Ela sabia que ela era uma mulher que tinha um propósito. Eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. E você? E você? Tenha certeza que Deus tem um propósito na tua vida. Todo mundo tem um propósito, e aí a gente fala assim, mas qual é o propósito? Ser famosa, ficar rica, ser dona de empresa? Qual que é o propósito? Porque a gente só pensa nesses propósitos, né? Mas não, o propósito que o Senhor tem é maior, é que o nome dele venha a ser glorificado e exaltado. É que a palavra do Senhor é que vidas sejam alcançadas. Esse é o grande propósito que o Senhor tem na minha vida. Esse é o grande propósito que o Senhor tem na tua vida. E aí, Esther falou de vestimenta. Esse versículo está falando que ela estava com as vestimentas. E aí eu quero aí compartilhar junto com vocês. Aliás, para vocês. Livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para desfrutar as fortalezas, anulando os sofismas. As nossas armas não são carnais. Tem hora que a gente fala, eu vou arregaçar a manga, porque eu não tenho sangue de barata, vou resolver essa situação. Tá errado? Não. Não é assim que você vai resolver a situação. É com o joelho no chão e a cara no pó. Não é pó na cara, como diz minha mãe. E eu não tô falando de maquiagem, meninas, pra quem tá me ouvindo, não tô falando nisso. Eu tô falando que nós temos que buscar ao Senhor, clamar ao Senhor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que Deus tem para você. É isso que o Senhor vai fazer. Mas se meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, clamar, humilhar, se converter. E aqui nós estamos lendo em Coríntios que o apóstolo Paulo falou que a nossa arma não é contra a carne, são contra as hostes espirituais da maldade. Isso a gente vai ler agora em Efésios. Já abre a tua palavra, a Bíblia aí, Efésios 6, a partir do versículo 10. Mas Paulo está falando que as nossas armas não são espirituais. Aí vamos lá, livro de Efésios, capítulo 10. Capítulo 10, não. Capítulo 6, a partir do versículo 10, que diz assim: quanto mais sede fortes, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possardes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades nos lugares espirituais e celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de ter desvencido, permaneceis inabaláveis. Como que a gente pode continuar sendo inabalável? E quando a gente fala de inabalável, não é indestrutível. Não é uma pessoa que, nossa, eu sou super crente. Não existe super crente, só super Deus. Eu choro, eu falho, eu quero desistir, eu tô chorando, eu tô arrasada, eu acordo, eu levanto. Sou um ser humano. Mas eu tô firmada no Senhor. Eu tô enxertada ali, ó,
na figueira que é Jesus. Ele é a minha fortaleza, é Ele que me sustenta. E aí a gente lê na armadura de Deus. Esther estava revestida da armadura de Deus. Assim como Davi, quando foi enfrentar Golias, ele tirou aquela armadura que não era dele, que era de Saul. E ele falou: não é para mim esse negócio, eu não vou precisar disso. A armadura que ele estava revestindo era espiritual. Por acaso uma pedra, uma funda vai matar um gigante? Claro que não. Mas o Senhor estava agindo através da vida de Davi. E o Senhor estava agindo através da vida de Esther. Revista-se das armas e da armadura espiritual. Ore, jejue e leia a palavra do Senhor. Essa é a palavra de hoje. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente. Compartilhe essa palavra. E aí, tá orando? Tá lendo a Bíblia? Tá jejuando? Não? Então comece agora, porque o Senhor quer fazer coisas grandes e firmes que você não sabe. Viu? Nada de jejuar de chocolate, que isso não é jejum, é regime. Amém? Deus te abençoe, um grande beijo e nos encontramos aí no próximo vídeo. Tchau, tchau.